Olá, querido assinante. Esse mês a gente está falando de liberdade e vocês sabem que muitos conservadores não têm tido a sua liberdade muito respeitada ultimamente, né? Parece que a direita está lutando para sobreviver, basicamente. E todos aqueles que têm algum vínculo com o movimento conservador, de maneira geral, estão sofrendo na pele o quão difícil é lutar pela liberdade e fazê-la valer. Então, eu trouxe aqui para vocês uma representante do movimento conservador mais efetivo e talvez respeitável que a gente tem aqui no Brasil. Estou com a Stephanie Papaiano, do movimento conservador, uma das grandes organizadoras lá do gabinete Douglas Garcia, mas antes de tudo, uma formadora de lideranças políticas, tá certo, Estê? Apresentei direito tudo que vocês fazem no movimento conservador? Eu sei que é muita coisa. Praticamente sim, praticamente sim. E também, acho que a única coisa que faltou aí foi a formação cultural, né? Então, a gente está hoje trabalhando para... O grande desafio conservador hoje é produzir cultura. E a cultura, ela não pode estar submetida a nenhum tipo de partido político, nem nada disso. Então, esse o grande desafio hoje do movimento conservador, tá? Mas vamos lembrar que isso sempre foi muito claro, né? Porque vocês começaram pedindo para o professor Rafael Nogueira dar aula para levantar dinheiro. Tá? Então, o movimento conservador sempre teve um vínculo com figuras importantes no cenário cultural, assim, né? Mas vamos falar um pouco de você. Como é que você chegou no movimento conservador? Quais foram as suas primeiras funções? E como você define o movimento hoje, que ele tem algumas lideranças na situação, ou seja, com cargos políticos? Como é que está isso? Bem, a gente começou em maio de 2016, tá? O movimento conservador começou em maio de 2016. Na verdade, ele se chamava Direita Paulistana. O impeachment da Dilma ainda não havia se consolidado, embora ele já fosse era inevitável, tá? Mas ele ainda não tinha sido consolidado. E a gente sabia que não dava para parar ali. Não é, caiu a Dilma, pronto, resolveu todos os nossos problemas. A gente, a partir do que a gente estava estudando de forma independente, a gente já estava vendo o tamanho do estamento burocrático, o que a sociedade já tinha se corrompido, e a gente já tinha mais ou menos uma consciência de que a crise da sociedade era moral, né? Tá. Então, a partir daí a gente falou, tá, e agora? O que a gente vai fazer, né? Como que eu conheço... A gente pensou individualmente, tá? A gente não era um movimento ainda quando a gente pensou isso. Eu pensei, o Edson teve a mesma ideia, o Douglas pensou a mesma coisa. Depois vocês se encontraram. Então, só que daí a gente teve uma ideia em comum, sem combinar nada, né? O Dr. Miguel Najib, na época, ele estava com o projeto de Escola Sem Partido. E a gente falou assim, bom, pensou, né? Eu pensei e eles pensaram igual. Isso para mim tá perfeito, né? O Escola Sem Partido hoje é uma forma de você dar um break nas escolas, né? E com esse break, talvez a gente consiga começar a avançar para algum lado. A gente notava como a mente estudantil estava praticamente uma das mais corrompidas de todas. Era ali, a gente entende isso até hoje, tá? Que as escolas e universidades são o grande desembocador, né, de militância de esquerda. E praticamente só isso, né? Só sai esquerdista marxista militante. Enfim. E aí eu entrei em contato com o Dr. Miguel Najib, falei com ele pelo inbox do Facebook, a esposa dele, né, me conversou comigo e pediu para que eu encontrasse o deputado estadual que estava levando o projeto para frente aqui no estado de São Paulo, tá? E só que lá, a hora que eu cheguei lá, o Edson e o Douglas tinham pensado na mesma coisa e estavam lá. Nossa, que legal! A gente não se conhecia, eu não sabia que era eles, nada, foi assim, passa, encontrou lá. Eles já estavam eles já eram fundadores, né, do Direita Paulistana, eles já se conheciam, eu que não conhecia eles, e eles já estavam germinando a semente aí do Direita Paulistana, a partir já estavam marcando. O Jair Bolsonaro ele já estava com a óbice de ser cassado enquanto parlamentar em razão dos discursos dele. Então, eles já estavam com marchas marcadas para defender a liberdade de expressão do parlamentar e dos demais. E para defender o mandato do Jair Bolsonaro, que seria o nosso candidato à presidência da República, que era o outsider, né, naquele momento. Então... naquele momento a gente convergiu no Escola Sem Partido e eles me convidaram no dia seguinte para integrar a coordenação do Direita Paulistana. Então eu integrei a coordenação junto com eles e a partir dali a gente começou a dar andamento dos trabalhos. Eu tinha a mesma função que eles, porque era um movimento de 3 pessoas. Nossa, caramba!
Então começou com na verdade, eram isso. 5 pessoas. E daí a gente se encontrava todos os sábados no Centro Cultural São Paulo, sim, no reduto esquerdista do Brasil, de São Paulo. A gente sentava lá no chãozinho gelado, livrinho do Olavo de Carvalho, e vamos, né? Aí a gente começou a receber começaram a colar os antifas. O pessoal acha que a Antifa começou agora, né? Mas não, imagina. Antifas, eles começaram no Fórum Social Mundial, né? Ah, não, tipo assim, no Brasil, né? No Brasil o pessoal acha que esse negócio chegou aqui, virou modinha agora, mas... Não. Praticamente os Black Blocs evoluíram para Antifas. Né? Isso, evoluiu. Boa. E aí eles começaram a colar cartaz pedindo a nossa cabeça, que tinha fascista no Centro Cultural São Paulo, que não sei o que lá. Aí a gente viu a necessidade de ter um lugar para ter segurança, para que as pessoas pudessem ir com segurança. E aí a gente já estava começando a reunir 20, 30 pessoas todos os sábados para poder estudar as obras do professor Olavo. Caramba. Então, começou assim, então. Um grupo, praticamente assim. Um grupo de estudo. Foi um grupo de estudo. E evidente, né? A gente também via a necessidade de fazer outras marchas que não fossem só fora Dilma ou fora PT, que estava evidente que o problema era muito maior do que esse, que tinha lá tucano-petismo, né? Você tem outros problemas além do PT. E tem problemas que estão acima do Foro de São Paulo ainda, que a gente entende, que é o diálogo interamericano, que deu a viabilidade para o Foro de São Paulo passar a existir. Enfim. Então foi praticamente assim, e com as marchas que a gente fez para que o Jair Bolsonaro não fosse caçado na época. Então, a gente colocou, foram quase 500 pessoas na frente da Catedral da Sé, repetindo o mesmo discurso de Bolsonaro no impeachment. Porque se vai caçar e vai prender ele, vai prender mais 500 pessoas daqui. Foi assim, foi uma coisa... Esse foi, digamos, o grande ato, o primeiro grande ato, assim, como mais significativo. Não, na verdade, os 2 atos que tiveram anteriores, que foram para defender o mandato do Bolsonaro, porque a gente entende que essa questão da liberdade de expressão, ela não pode ser ameaçada sob hipótese nenhuma, né? Então... Os primeiros atos foram para defender Jair Bolsonaro, já posicionar ele como o candidato conservador à presidência da República, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, essa posição de candidato, a gente, estudando política eleitoral, a gente sabe que ela acontece com 2 anos de antecedência, com 1 ano de antecedência. Então, a gente fez questão de fazer essa apresentação para a sociedade, esse é o candidato conservador. Todos os outros, para a gente, não tem menos pior, não tem nada disso aí, não. Esse é o candidato conservador. Então, é esse candidato que o movimento vai apoiar, e esse é o que a gente está hoje, né, trabalhando, para que ele não perca o mandato, para que ele tenha a liberdade de expressão e para que ele possa se viabilizar para se candidatar à presidência da República em 2018. Tá? E aí, quando aconteceu o discurso do impeachment, a gente colocou lá 500 pessoas, e daí foi um grande ato. Estava o Eduardo, estavam faixas enormes fora, Foro de São Paulo, foi muito legal. E nisso a gente dando andamento na questão do grupo de estudo, tá? Então, a gente foi para um bar na frente do Centro Cultural. Gênios, né? Somos gênios. Então, a gente saiu do Centro Cultural, foi para um bar na frente do Centro Cultural e começou a ficar perigoso pro dono do bar, entendeu? Porque embora a gente consumisse até mais do que quem estava lá, o dono do bar olhou e falou assim, meu Deus, não dá, vocês arrumou confusão aqui, eles discutem e tal, e a gente ficou cada vez mais latente a questão de que a gente precisava realmente ter um espaço. Caramba, desde o começo vocês sofrem, digamos assim, uma dificuldade para existir. Então, assim, a história do movimento conservador... O primeiro ato que a gente fez em defesa do Jair Bolsonaro foi marcado por confronto com a Antifa. Eu tomei uma conizada no braço, que fosse cicatriz de uma Antifa de 1,90 m. Essa história de confronto na rua, sempre tentaram impedir a gente de existir de todas as maneiras. Seja a esquerda, seja a parte do centro, seja o MBL, sempre tentaram impedir a gente de existir. Tá? E fisicamente, o movimento conservador testemunhou isso desde o princípio, desde o momento que ele... Foi. Desde o princípio. E daí a gente... É por isso que hoje a gente é combativo até demais, para falar a verdade. Às vezes a gente está num modo meio que defensivo sem notar que está em modo defensivo, para te falar a verdade. Às vezes a pessoa fala assim, aquela menina Stephanie, ela é grossa, não sei o quê. Mas não é, meu filho. Eu tomei tanta voadora no dia já, que eu já não sei mais mensurar o
que é sugestão, o que é crítica, o que é voadora. E você acha que, sem ter esse perfil extremamente combativo, que é o traço marcante do movimento conservador, no momento que a direita praticamente está lutando para existir, seria possível abrir caminho? Porque eu acho que no começo vai ser mais simples. Acho que daqui a uns 50 anos, você ser o conservador da gravata borboleta, tal, não vai ser difícil, mas agora eu acho que é complicado, né? Será que sem ter esse perfil, seria possível ter aberto caminho? E quando eu falo abrir caminho, eu estou falando de um deputado estadual extremamente bem votado, um cara que, assim, vocês lançaram e elegeram, e de um candidato a vereador que foi o mais votado de todos os conservadores que se lançaram no passado e o único com uma estratégia de campanha decente. Então, por favor, fala desses dois fenômenos aí. Bom, o que eu tô vendo hoje é que, assim, exatamente por não ter perfil combativo, a grande maioria dos, aspas, representantes conservadores estão meio que jogando conservadorismo num limbo, tá? É isso que eu estou conseguindo observar. E por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que o conservador ele não tem que ir lá fazer suas alianças e trazer viabilidade para suas pautas. Não é isso, tá? Eu entendo que um conservador eleito, quando ele está no sistema, ele tem que sim fazer viabilidade para as coisas que ele vai fazer, só que ele tem que fazer as coisas de um jeito do qual ele não vem da alma dele. Isso. Tá entendendo? É difícil, mas senão você perde a substância. Não, né? você acaba com a sua substância. E outra coisa, até eu não gosto muito desse tema, dessa titulação que o pessoal da internet acabou dando para deputegs. Eu até cheguei a conversar com alguns deputegs para que a gente conseguisse reverter essa situação de alguma forma. Isso é uma coisa que eu fiz em bastidor e que eu pedi para que eles começassem a divulgar as ações que estavam tomando e que fossem combativas e em prol da sociedade. Sim. Porque não adianta muita coisa eu ser combativa no seguinte sentido. O jornalista X me xingou, eu processei ele e ganhei. Tá. Vamos para a sociedade. A sociedade olhar e vai falar, bacana, parabéns. Você ganhou 10 mil, 15 mil reais e eu tô aqui, ó, tá entendendo? E o que a gente vê do outro lado é uma coisa surreal, tá? Eu tô falando surreal porque hoje o Douglas tá respondendo 65 processos. Não é brincadeira, não é brincadeira. Isso. Por causa de uma das ações que tomamos, que foi a questão do dossiê, do suposto dossiê dos antifas, tá? Que foi a gente encaminhar para o poder público as pessoas que a gente tinha conhecimento que haviam provocado atos de vandalismo num dos atos aí fora Bolsonaro, tá? Então, isso é obrigação de qualquer cidadão, sendo ele deputado ou não, de informar o poder. Esse cara aqui tá quebrando tudo, cara. Não dá pra... Isso aqui é crime. Isso. É denúncia de crime. Disso, é só isso, é denúncia de crime. Por causa disso, foram mais de 65 processos que ele está respondendo. E assim, se você ver, eu mapeei como que aconteceu isso, tá? Porque essa é uma das minhas funções. Eu mapeei como que esses processos chegaram nele. Basicamente, saem todos de um núcleo do PSOL, cara. Do mesmo núcleo. Do mesmo núcleo. Tá bom? Tudo bonitinho, então, estruturadinho. Tudo bonitinho, estruturadinho, tudo para receber e atender o cidadão militante deles para ir para cima na guerra assimétrica de um jeito que você fica amarrado, tá entendendo? Cara, a gente elegeu muita gente. Muita gente. Ter algo dessa dimensão era o mínimo que a gente devia ter agora, nessa altura do campeonato. Um gabinete sozinho não faz isso. Entendeu? Um gabinete sozinho não consegue, porque um gabinete sozinho vai basicamente se defender e atacar para poder, no caso, defender a sociedade e o nicho que ele representa. Mas ele não consegue fazer desse jeito, entendeu? Mas veja só, fazem em bloco. O gabinete do Douglas é um exemplo de trabalho, né? A gente sempre fala, tudo bem, você é um movimento, você representa. Quando você chega a essa situação, não basta você ser... Pô, você já não é novidade. Você tem de manter a credibilidade pelo trabalho. E o gabinete do Douglas Garcia é um exemplo de trabalho. Enquanto muitos conservadores da bancada federal, eles decepcionam a base, viraram motivo de piada, você citou aí os deputados, o pessoal da marca d'água e tal. Como é que você vê, depois dessas conversas, de tentar explicar para eles como é que funciona, como que foi a resposta, como é que você avalia, melhorou, não melhorou, vocês conseguem trabalhar de maneira articulada como a esquerda faz, como é que é a interlocução? Ou é tudo lobo solitário? Então, o que eu notei, tá? Brasília é uma bolha. Sim. Nossa, sim. Brasília é uma bolha. E eles estão naquela bolha e eles não têm a percepção do Brasil real dentro daquela bolha, tá?
Sim. A realidade é essa. Foi a primeira coisa que eu percebi, a única vez que eu estive lá. Isso assim, isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, porque assim, eu já vi a esquerda se organizar para atacar a Samia Bonfim. Ela virou a deputeg da esquerda, tá? Porque eu mapeio esses caras e às vezes eu fico vendo, né? Juro por Deus, foi muito engraçado. Teve um dia que ela fez um meme do Bolsonaro, comparando com o Big Brother, assim, algo do tipo. E daí foi toda a militância em peso para cima dela, se organizaram em página para atacar ela. O termo que eles usaram é a oposição que vai dar escândalo, alguma coisa assim, sabe? Ó, a oposição que vai dar escândalo agora o impeachment sai, né, Sâmia? Mas assim, alopraram ela uma noite inteirinha. Ela foi achincalhada uma noite inteirinha. Então, entra até naquela coisa das pessoas que às vezes eu vejo que tem uns movimentos que parecem sintéticos de querer dizer, não briguem em público. Não, cara, esquece. Todo mundo briga em público. É normal, todo mundo, também acho. Paulada generalizada. Política não é guerra, essa, não. E o que eu senti foi assim, as pessoas que eu conversei, o Luiz Felipe conseguiu absorver isso muito bem, tá? O Luiz Felipe foi uma das pessoas que eu conversei, e no gabinete dele a gente tem muita abertura do Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele abraça as nossas coisas, ele atende os nossos pedidos, ele entende que a base dele é São Paulo, ele sabe disso, e ele faz muita coisa também, tá? É que a divulgação dele é ruim. É péssimo. Um pouco menos combativa que a nossa, mas assim, eles também optam por não deixar a assessoria deles aparecer. A nossa aparece um pouco mais, porque eu fico dando voadora na rede social, o André tá dando voadora na rede social, o Edson tá dando voadora na rede social, então assim, né, acaba que a nossa comunicação aparece um pouco mais. E a gente também atende muito a demanda do pessoal de rede social, tá? Então, a gente tá lá, de repente, vai uma mãezinha lá que tem um filho que tem síndrome de Down e que o governo do estado tá fechando a escola que o filho dela estuda. Aí a gente vai, não pode, corre, entendeu? Então, é por isso que a gente a Douglas acaba aparecendo um pouco mais. E o Luiz Felipe, em âmbito federal, ele também tá atuando numa frente mais cultural, ele tá fazendo um negócio mais relacionado a uma nova constituinte, trazendo essa constituição. Que é importante. Sim, que a Constituição de 88 é bosta, entendeu? Isso. E atendendo, e a gente sempre, tudo que a gente pede para ele atende, e como as demandas dos municípios, né, como emenda para saúde, outras coisas, ele atende. O restante se recusa a fazer autoanálise, entendeu? Não, mas veja, estão falando isso, mas eu sou o que não que vi. Cara, ninguém quer ouvir o que você fez, o que você deixou de fazer agora, nesse momento. A gente quer correção de rumo, entendeu? E correção de rumo demanda necessariamente olhar para a tua base, ouvir o que ela está falando, porque a tua base tem o eleitorado. Ouve o que ela tá falando, escuta, melhora. Não estão falando isso só porque querem te atacar, não. Entendeu? É para ajudar. Muitas vezes é para ajudar para todo mundo, né? A si mesmo, a eles, a todo mundo que tá se ferrando, né? E aí é isso. Foi essa percepção que eu tive até agora. E assim, fala um pouco assim do porque assim, ao mesmo tempo que vocês começaram o movimento sempre cultural, vocês sempre tiveram a consciência de que era preciso ocupar espaços políticos. Sim. Tanto que Douglas Garcia foi super bem votado. Vocês foi bem votado considerando que era um movimento completamente... Não tô falando por causa de ser bem votado. Falei, esse negócio, vocês tiveram consciência de que ocupar espaço político. Mais ou menos. Em que momento isso... Eu quero, então, saber em que momento isso surgiu e como é que vocês conseguiram alcançar o grau de efetividade que realmente se destaca comparado aos demais movimentos conservadores. Eu estou falando isso com base no resultado da eleição 2020 em São Paulo, que apenas o Edson Salomão, que foi o candidato apoiado pelo movimento de vocês, teve uma votação expressiva. Os demais tiveram uma votação inexpressiva. Então, quero saber disso. Tá. Era assim, eu era muito irredutível. Para mim, o movimento não podia sair candidato. Então, eu fui a última a saber que o Douglas ia sair candidato e vieram me contar. Sabe quando você vai tirar o leão da jaula com cambão? Então, veio o Edson, o André, o Douglas e a Rose me contar desse jeito que ele ia sair candidato. A priori ia sair ele e o Edson candidatos, tá? E aí eu falei, poxa, mas por quê, né? Por que eu entendi que era necessário? A gente precisava de espaço para dar palestra. O que acontece? Qual que é a diferença do conservador e da esquerda? Para a esquerda, hoje, é indiferente ter cargo ou não ter cargo político. Por quê? Eles vão continuar, eles já estão sólidos, tá? Eles têm dinheiro para um caramba. Para não falar palavrão e não cair a live. Eles têm muita grana. Qualquer coisa que acontece, nem é tão mais organizado como era há 20 anos atrás. Qualquer coisa que eles querem fazer hoje, eles botam na rua em questão de minutos, com uma coisa hollywoodiana.
porque tem dinheiro, entendeu? Sim. Stephanie, você está falando então que os caras têm que sair candidatos para ter dinheiro? Não é só isso. Não é só isso, não é só ter dinheiro, mas viabilizar a parte cultural, viabilizar as coisas conservadoras, por exemplo. Pô, tem um conservador querendo dar uma palestra, ele não tem lugar para dar, eu reservo uma sala na Alesp, tá entendendo? Sim. E como que a gente entendeu que isso era necessário? Quando aconteceu o negócio lá do Escola Sem Partido, a gente fez um ciclo de palestras na Assembleia Legislativa pelo direito de São Paulo. E quando acabou esse ciclo de palestras, o deputado não quis mais sair candidato, e aí a gente foi procurar outros deputados que fossem conservadores para ceder espaço para a gente. O rapaz o deputado da época que cedeu espaço, que ele nem foi reeleito, então não compensa ficar falando nome para ele não ficar ganhando, né, status. Ele ficava, não, esse tema aqui eu não quero porque eu não sou armamentista. Não, esse tema aqui eu não quero porque Então, assim, se a gente fosse na dele, ia ser só tema praticamente centro-progressista, tá entendendo? E aí a gente mandou ele pro inferno. E chegou um momento que ele queria que o movimento meio que se transformasse num movimento dele, da política dele, tá entendendo? Sim. E o movimento não serve para isso, tá? A gente apoia os políticos que têm as pautas conservadoras, mas ele não é um movimento submetido a político nenhum, e nem a partido nenhum, tá? O Douglas tá no PTB, não é um movimento do PTB, esquece. A gente tem 7 vereadores, um em cada partido, tá entendendo? O movimento é bolsonarista. Não, o movimento é conservador, o movimento não é bolsonarista. Tanto é que a gente não se imiscui de fazer as críticas que devem ser feitas no momento, que elas devem ser feitas sem emoção. Entendeu? Sim. É isso. Tanto que no caso do 7 de setembro, né, quando o Bolsonaro capitulou e Temer pegou na mãozinha dele para ele lembrar que ele era presidente, enfim, mas o que não foi bem recebido, o movimento conservador foi muito crítico com aquela atitude, né? Não, na verdade a gente criticou um ponto específico, tá? Certo. A gente estudou muito, desde que começou os inquéritos, a gente vem estudando como que isso, aonde que isso vai chegar, tá? A gente está tentando dar uma de futurólogo, aonde que isso vai chegar. Então, por exemplo, o Edson sofreu busca e apreensão, o gabinete do Douglas sofreu busca e apreensão, a gente teve membros do movimento que se excederam em determinadas manifestações e sofreram lá suas buscas e apreensões, independente de ter se excedido ou não, são coisas inconstitucionais, mas que a gente corrigiu esses rumos, por quê? A gente não pode agir como se a gente estivesse numa democracia, porque não estamos. Acima de qualquer coisa, temos família, tá? Então, eu não posso querer dar uma de hipócrita de esquerda querendo preservar a família do coleguinha e jogar na minha na fogueira, tá entendendo? Então, é basicamente isso. A minha família não vai pra fogueira independente de política nenhuma. Então, é isso. Então, tá. A gente viu que não ia dar bom desde lá de trás. Claro. Tá entendendo? Por quê? Os caminhoneiros anunciaram paralisação no dia 14. A gente viu que não teve nenhum momento teve uma contenção de danos, não montaram um gabinete de crise. Qualquer paralisação e qualquer desabastecimento cairia no colo do presidente da República. Claro. Quando eu individualmente, Stephanie, fiz as minhas críticas, que são muitas vezes contundentes, que não são para atacar o presidente da República, mas para que ele possa corrigir os rumos. Que você queria o quê? Que ele causasse... Não, eu queria que lá atrás, do dia 14, ele chamasse o movimento dos caminhoneiros, trocasse uma ideia com eles, entendeu? Porque tinha família ali, caminhoneiro muitas vezes viaja de boleia com família, criança e tudo mais, e não colocasse essas pessoas em risco. Era isso que eu queria que acontecesse. Eu queria que ele dissesse para os caras assim, vocês estão me apoiando, esse apoio é assim, fundamental para mim, vamos montar uma estratégia para ser eficiente? É isso que eu queria, entendeu? Eu não queria que ele simplesmente... não, mas se ele faz isso, cara, você não tem como fazer, então não faz. Isso. Sou dessa opinião. E aí, quando a coisa aconteceu, eu sentei, eu li a nota, Douglas sentou, leu a nota, eu falei, meu problema aqui é o seguinte, era óbvio que isso ia acontecer, a gente já sabia que isso ia acontecer. Sim, claro. Só que a gente não pode tratar os inquéritos como mera discordância, porque não são. De fato. Não é uma questão de discordância, né? Não, é uma questão que existe, sim, uma ditadura judicial que está cerceando a opinião única e exclusivamente conservadores. Ponto final. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem sim que fazer uma nota. Tem que ir lá colocar que acabou com as esperanças de uma nação, porque a esperança não está numa figura presidencial. Não tem que colocar que, agora acabou o Brasil. Não, a gente tem sim que fazer uma crítica contundente a essa parte, porque o presidente da República não pode, em maneira nenhuma, validar esses inquéritos como mera discordância. E ponto, foi isso. E eu acho que isso que deixou muita gente muito puta da vida, porque a gente não foi na emoção de porque isso aqui? Porque acabou? Porque... Não. Esperou 4, 5 horas, analisou, viu, parará.
para colocar isso. E esse é o problema para a gente dar nota, entendeu? E de fato eu também, Stephanie, particularmente, não tive surpresa nenhuma com o que aconteceu, porque eu falei, mas ele é presidente da República, o cara não pode pôr fogo no país. O que o pessoal esperava, né? Foi muito engraçado que antes de sair a carta eu cheguei a fazer um vídeo dizendo, olha, pessoal, baixa as expectativas, porque não sei o que, não é assim, até para tentar preparar, né? E a coisa veio logo depois. Mas, bom, o que eu queria que você falasse também para as pessoas entenderem, né? Muitas pessoas, assim, que ainda não entendem muito bem o que é um movimento e qual é o papel da sociedade civil, ou seja, de cada indivíduo em proteger uma pauta e o interesse de uma pauta. Qual que é a diferença de você ser cidadão, participar de um movimento e de você ser um governante e ser situação? Porque as pessoas, muitas vezes, quando a gente faz críticas, às vezes ao governo tal, baseado na cosmovisão conservadora, o pessoal fala, ai, não, mas que horror, você tá criticando o presidente. Isso, as pessoas confundem se tornar, apoiar e se tornar reféns de um político. Então, assim, qual que é a dificuldade que vocês experimentam e como é que vocês tentam explicar isso para as pessoas, para esclarecer, já que é papel de um movimento esclarecer a sociedade? Sim. Bom, assim, infelizmente a internet ela é um ambiente um pouco hostil, tá? Então, às vezes, você explica de uma maneira calma e tranquila, e outras vezes você dá voadora, né? A famosa voadora. Por que eu estou dizendo isso? O que eu observo hoje, você tem todo tipo de coisa, tá? Principalmente no Twitter, e Instagram e Facebook. Você tem desde pessoas que, de fato, querem entender as coisas, então elas vêm educadas e perguntam, etc. E você tem alguns perfis que, para mim, não são muito... não estão muito coerentes, tá? Com o conservadorismo, nem com a direita. Eu acredito sim que exista o movimento MAV infiltrado, tá? Que tenha sido infiltrado pelo Centrão, tenha sido infiltrado pela esquerda, para poder descredibilizar, colocar qualquer mera crítica como traição e etc. E o fato é que é justamente submeter as críticas que faz o crescimento da coisa, tá? Stephanie, o movimento, ele tem aí alguns eleitos que são situação. Tá, os nossos eleitos são situação, de fato, são situação de uma cosmovisão conservadora, tá? Sim. E eles não vão deixar de brigar pela base, que a base ela é eleitoral, social, entendeu? E isso não vai deixar de acontecer porque a gente tá... Bolsonaro fez isso aqui de errado, Bolsonaro, vamos corrigir isso aqui, pelo amor de Deus, vamos, porque é assim que você vai andar, meu filho, entendeu? É assim. Não, mas ele tem 37 anos de Congresso e sabe mais do que vocês, tudo bem, ele pode ter 200 anos de Congresso, ele pode saber mais do que eu, mas o que eu sei é que a água tá batendo na bunda aqui, entendeu? Então tem que andar, tá entendendo? De algum jeito tem que andar. E aí, é basicamente isso. E outra coisa é o movimento, e o movimento ele vai sempre tá dentro das expectativas daquilo que é a cosmovisão conservadora de fato, tá? E isso, assim, quando teve aquela situação do Douglas brigar com o Eduardo, por exemplo, tá? Vou citar um exemplo. Os nossos grupos não teve consenso. Tipo, o Douglas tá certo. O Douglas é nosso vice-presidente. Se eu fosse um movimento que, eu ia ter feito o quê? Não, vou expulsar essa pessoa. Ninguém foi expulso por ter ficado contra o Douglas, tá? Claro. Então, você ter conservador, eu não posso cercear a tua linha de raciocínio. Se você acha que o Eduardo tá certo, tudo bem. Vai, tora o pau aí discutindo, galera. Vai embora, entendeu? Então, ninguém que discordou, né, do Douglas foi expulso do movimento. Então, o movimento não pode ter isso daí, independente de ter lá os seus eleitos, entendeu? E não tem. Então, é lógico que a gente também evita a questão idolátrica, tá? Então, assim, hoje a gente tem que brigar contra o passaporte sanitário. Então, a gente tem que dar um jeito de revogar aquela lei lá que tá, né, tá dando aval para que as decisões judiciais tenham, né, valia para existir o passaporte sanitário. Infelizmente, foi sancionada pelo Jair Bolsonaro. Então, a gente tem feito de forma com que, pessoal, vamos lá, tem que pedir para revogar e tal, entendeu? É isso. E você acha que os conservadores vão ter um candidato ao governo de São Paulo na eleição ano que vem? Porque a prefeito a gente não teve, né? Não dá para considerar Celso Russomano candidato a nada. Eu queria até que você falasse assim, como é que o movimento conservador se viu naquela saia justa de ter alguém apoiado pelo presidente, que é um conservador, que não tem nada a ver com o eleitorado conservador, e falasse aí um pouco para o público das perspectivas para o ano que vem.
Foi até legal você tocar nesse assunto, porque assim, você vê como que são as coisas, né? A gente aprende com os erros, né? Então foi assim que a gente aprendeu que não tem que validar e signar pessoas que não sejam, de fato, do nicho conservador, entendeu? Porque assim, uma coisa seria se fosse o Feliciano, tá entendendo? Posso Sim, discordar de várias sim. coisas dele, ele pode ter trabalhado do governo, o que for, mas ele sempre prezou ali por pautas que corroborassem com o que a gente defende. E em vários momentos cruciais ali, ele foi uma barreira, né, conservadora, e era uma coisa diferente do russomano, né? Que o aliado histórico do PSDB. Só Deus na causa, né? Você tá entendendo? Então, a gente passou essa vergonha homérica perante todos os nossos familiares e perante a sociedade, entendeu? Mas vamos lá, né? Tentamos ajudar. Então, agora que a gente está para o governo do estado, a gente está assim, a gente já começou a falar sobre isso, porque nós já passamos da parte do atraso. A gente já está na deadline, entendeu? Sim, a gente precisa ter um candidato para o governo do estado e esse player ele precisa estar materializado. Para mim, é um desperdício não colocar o Weintraub, porque existe uma aclamação popular em cima do nome dele. Tá? Então, para mim, é um desperdício esse cara não tá sendo trabalhado, assim, a exaustão, tá entendendo? Faz tempo, né? Bom, para mim é um desperdício. Ele é um cara que ele pode vencer o governo do estado de São Paulo e ter na mão a chave do cofre. E é combativo, né? E ele é um perfil combativo. Sim, então, senhora. ele é alguém que talvez aqui para São Paulo... Sim, senhora. Ele é assim, vai ter os mesmos problemas que o Bolsonaro enfrentou, vai ter sim, não estou falando que não vai. Mas, em compensação, ele pode reacender essa chama conservadora de 2018. Tá entendendo? Ele é um candidato que tem essa capacidade. Mesmo porque ele fez o plano, né, Stephanie? Ele participou da escritura do plano de governo. Sim. Sim. E a gente tem aí pelo menos 4 candidatos para fazer um bonde, tá entendendo? Para São Paulo, que é o Weintraub, o irmão dele, que é o Arthur, o Salles, do Meio Ambiente, e o Luiz Felipe. Sim. A gente tem aí governo do estado e senado, pô, tranquilo, tá entendendo? Sim. Tranquilo. Se conservador começar a trabalhar desde já esses nomes, porque como que você trabalha uma campanha? Cara, campanha na internet, para com isso. Passou, tá? Isso daí tem que ter, o conservador tem que ter essa consciência. 2018, ela não foi uma eleição lógica. Foi ela totalmente foi uma eleição praticamente toda pautada pela emoção de um eleitorado que estava explodindo. Então, como que você trabalha uma eleição? Porra, você vai na padaria, cara, você conversa com o padeiro, você conversa com a diretora da escola, você conversa com o pirueiro, você conversa com o cara da banca de jornal, tá entendendo? É assim que você faz uma campanha. Uma campanha você não vai ficar fazendo live todo dia, não. Foi assim que vocês fizeram a campanha do Edson, para ele ter sido o único candidato conservador bem votado em 2020. No comecinho, teve esse negócio. Ah, internet, sem internet. Para, esquece. Para tudo. Corrige rumo. Edson, foi ele, né? Porque o Edson, ele é tiozão, né? Então, como ele é tiozão, ele é muito metódico. Então, ele falou assim, eu vou em todas as subprefeituras, eu vou ver todos os problemas da cidade de São Paulo, e eu vou dar a solução para todos os problemas da cidade de São Paulo. Cara, é só você ir lá e ver, foi isso que ele fez. Ele fez isso, ele fez uma pré-campanha maravilhosa nas subprefeituras. Caramba. Foi sensacional. E aí, quando começou a corrida, de fato, que o TSL dá o start, pum, começa hoje, panfletagem. Vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua. Peraí, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua. E foi assim que ele fez a campanha dele, foi assim que ele foi muito bem votado. O partido acabou não ajudando. O conservadorismo, ele ainda é muito novo, então você não vai ter... por exemplo, o Jair, o Eduardo, eles são filhos, né? E, assim, é diferente. Eles têm, é completamente diferente. A Janaína Pascoal, uma pessoa que ela encabeçou um processo de impeachment. Isso. A Joyce Hasselman, ela era jornalista antes de se lançar. Essas pessoas que têm essas votações explodidas... Porque já tinham base. Elas são um conjunto de fatores, tá entendendo? Então não adianta você achar que você vai chegar e falar assim, eu encabecei aí agora 3, 4 manifestações e agora eu vou ficar na internet botando para, esquece. Não vai ser assim, entendeu? Não vai. Talvez você tenha 1 ou 2 candidatos que consigam nesse molde, mas é muito difícil, não é assim. A campanha do Dylan do Sorocaba foi pautada assim também, tá? Foi o chefe, hoje o chefe de gabinete dele, que é o Rubens, calculou quantos adesivos que eles iam ter que fazer, com quantas pessoas eles iam ter que falar.
calculou tudo bonitinho para poder fazer tudo certinho, entendeu? E ele entrou. Entrou sim. Certo. Entrou. Quantas pessoas vocês têm hoje em cargos eletivos no movimento conservador? São Douglas mais 7, são 8 ou 9. Vocês fizeram, então... Caramba, vocês fizeram 9 vereadores. Foram 7 vereadores, aí tem o Douglas, né? Então certo, são 8, né? Certo. Vocês fizeram 7 vereadores. 9, eu falo 8 ou 9 pelo seguinte: tem um dos vereadores que tá mais pra lá do que pra cá, a gente tá colocando ele na parede, porque eu tô colocando ele muito ainda no balaio, entendeu? E o que você acha que falta? Porque a liberdade, ela tá sendo martelada, né? E ao mesmo tempo a direita está querendo existir e a liberdade cerceada. Você acha que as coisas têm uma relação? Você acha que essa reação conservadora que foi no mundo, não foi uma coisa só do Brasil, né? A agenda progressista sendo empurrada, de repente o mundo começa a acordar. Você acha que essa reação do sistema, né, de agora os caras quererem, sei lá, de repente decretar aí o governo mundial totalitário, isso realmente veio por causa da reação conservadora, esses ataques à liberdade, as big techs trabalhando pesado? Você tem uma relação, então? Eu acho que, na minha opinião, tem, porque assim, foram vários países, chave, né? Que viraram a chave, literalmente, né? Que foram de 360 graus de um polo para outro polo. E aí a ditadura sanitária foi perfeita para isso, né? Você fazer o grande restart. Então, eu não acho que isso vai continuar por muito tempo. Tá? Tem muita gente que tá, não, isso daí não acaba mais. Eu não sou tão pessimista assim, não. Eu acho que assim que eles conseguirem virar os governos, daí eles começam a afrouxar, porque eles vão ter que existir, né? E desse jeito eles não existem. Não? E o que é liberdade para você, assim? Liberdade política? Porque liberdade é um conceito muito amplo, mas você consegue definir? Olha, eu acho que liberdade política é você conseguir falar sobre as suas ideias, é você conseguir ter representatividade sem precisar ter medo de ser preso. Institucionalmente falando, muito bom. Tá? Institucionalmente falando. E do outro lado, é você poder falar o que você acha, criticar o que você quer e poder evoluir enquanto cosmovisão sem precisar ter medo de ser cancelado. Tá entendendo? Caramba, sim. Ou seja, a liberdade, ela existe, ela assim, praticamente não existe hoje, né? Pelo menos para os conservadores. Não, mas na verdade acho que nunca existiu, tá? Sim, a liberdade choca, né? Não é que ela tenha existido um dia, ela nunca existiu. Então, por isso que você vê aí muita gente tentando enquadrar o conservador numa caixinha que ele não cabe, entendeu? Isso mesmo acontece com a esquerda, tá? Mesmo acontece com o liberal. As lideranças lá, elas sempre querem disciplinar a militância. Certo. Tá? E a militância, ela não é disciplinada a partir de pessoas, assim. É lógico que você tem uma pessoa que vai representar, geralmente vai representar aquilo, mas a partir do momento que você começa a ver um descontentamento e esse descontentamento, ele fica sendo silenciado reiteradamente, a tendência é dar merda. Foi assim que o petismo deu merda. Entendeu? E o Partido Novo também, né? Parece. Porque eu nunca vi um partido que mais tentasse disciplinar lideranças e militância, né? O Partido Novo seria o exemplo do que não fazer, talvez. Então. O Partido Novo é um partido literalmente novo, né? Que acabou de entrar na pista e já perdeu um dos melhores quadros, que é o Van Hatten, cara. Porque assim, eu posso discordar, de várias coisas dele, mas não dá para negar que ele era um dos melhores quadros do Novo. Perderam o PP, sei lá. O Salles. Eu vou pro inferno, mas eu não fico aqui. Tá vendo? Sim. Foi por aí. E assim, é isso que os conservadores hoje têm que prestar atenção. Para com isso. Porque assim, o que eu tive... Até tem lá na minha bio, né, do Twitter, a minha história de vida de como que eu comecei a militar politicamente, que foi dentro de minha infiltração de esquerda para 2013, tá? Pra você entender mais ou menos. Então, eu vi isso acontecer na esquerda, entendeu? A esquerda, ela ruiu quando ela começou a querer calar os seus iguais, não os diferentes, entendeu? Eu lembro do movimento chamado Silêncio dos Intelectuais, quando o Lula estava no poder, o mensalão estava acontecendo, as pessoas de esquerda que se preocupavam com ética na política, porque elas sempre defenderam essa bandeira, foram para cima. E essas pessoas foram silenciadas pelos intelectuais do partido, pelos pseudo-intelectuais do partido.
Você entendeu? E aí isso aconteceu em vários níveis da esquerda. Então, eles tinham... Você sabe que o MAV, ele foi consolidado, MAV, né, Movimento de Ação Virtual, ele foi consolidado dentro do petismo, e chegou um momento que esses MAVs, eles não eram mais para disseminar as boas ideias do partido, ou aquilo que os eleitos tinham feito de bom, mas para tentar calar e silenciar e achincalhar os críticos da própria esquerda. E aí foi assim que, pum, explodiu, muita gente saiu da esquerda, veio para ser conservadora, e vai ser isso que vai acontecer de novo, se continuar essa palhaçada de, você criticou, você é traidor. Não, não é traidor, não é assim. Escuta, o que ele fez? Tem fundamento ou não tem fundamento? Uma coisa é você criticar por causa de qualquer coisa, entendeu? Tipo, a gravata dele tá torta. Ele falou cu, tá entendendo? Outra coisa é você consolidar. Consolidou, passou essa lei, sancionou. E agora? Tá entendendo? Pera, o ministro de Estado dele tá passando a lei de violência política contra a mulher. Se essa lei existisse na época que ele era deputado, ele teria sido caçado, tá entendendo? Então, isso daí a gente precisa, sim, encontrar rumo e fazer autocrítica e fazer autoanálise e estar o tempo todo estudando, tá entendendo? Porque sem intelectual, sem estudo, você morreu. Ninguém chega a lugar nenhum, né? Morreu, como é que as pessoas fazem para encontrar o movimento conservador? Como que funciona o processo de participar do movimento? E quais que você diria que são, assim, as atitudes que o movimento conservador espera daqueles que se aproximam e o que o movimento conservador oferece para aqueles que querem estar num grupo, assim, que tem cada vez mais crescido e servido de exemplo aí aos demais movimentos? O movimento conservador, a gente criou um site para as pessoas poderem se filiar, tá? www.movimentoconservador.com, sem o BR, tá? O que a gente vai fazer? A pessoa vai lá, vai preencher a ficha, vai colocar todos os dados dela, bonitinho. A gente vai pesquisar a pessoa, vai ver questão de filiação partidária, sim, porque a gente já sofreu muito com infiltração dentro do movimento. Quando eu falo sofrer com infiltração, não é questão de assim, veja, o infiltrado vai printar as coisas maravilhosas que você está falando. Não é isso. É o que assim funciona uma infiltração. Uma infiltração, ela funciona com a pessoa fazendo subversão dentro do próprio grupo, entendeu? Ela vai arrumando confusão ali, aqui, para poder... Para desagregar. Para desagregar, para subverter a ordem que funciona no grupo. E a ordem não é calar ninguém, não é eliminar a crítica, mas é basicamente você deixar isso acontecer, entendeu? E aí é assim que a subversão ela acontece geralmente. Olha, você tá vendo a líder ali, ela fala assim, 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 porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tá vendo como ela se comporta e tal. E aí é assim, entende? É a ação do demônio, né? É a ação do diabo. É assim, é tática porca soviética, geralmente, sim, que a gente já sabe como que funciona. E aí, hoje o movimento, ele tá sob 3 pilares, tá? A gente tem encontro presencial e semanal, sim, é presencial. É necessário olho no olho, é necessário a pessoa entender que pela internet não dá para ser, tá? Então, são encontros semanais. Tem que ir toda semana, não tem que ir toda semana, mas tenta ir pelo menos uma vez por mês, entendeu? Você se esforça tanto para ir numa manifestação, para ficar fazendo olê, custa sentar para ler um livro? Ou para debater alguma coisa? E a gente está trabalhando coisas que são extremamente interativas, onde todo mundo participa. A gente entende também que é muito chato para a pessoa sentar e ficar ouvindo alguém cagando regrinha, entendeu? Claro. A gente faz coisas para todo mundo participar. A outra coisa são ações sociais nas comunidades. A gente tem feito muito esse trabalho. A gente está levando cesta básica para dentro de favela, a gente está levando tatame para dentro de essas ONGs que tratam de esporte, por exemplo. Geralmente, ONGs que são de karatê, jiu-jitsu, elas têm uma inclinação mais conservadora. É mais fácil para o conservador entrar ali. Então, a gente tem feito isso. Os movimentos pró-vida costumam precisar muito de gente para trabalhar, tá? Por exemplo, hoje mesmo está acontecendo, começou os 40 dias pela vida, que é a oração que eles fazem ali na frente do Pérola Byton, e hoje mesmo esse pessoal está lá rezando, não faz nada além de rezar, está sendo atacado, assim, achincalhado pela esquerda com presença de vereador e o caramba tudo, tá entendendo? E o movimento conservador está lá tentando ajudar. Esse é um exemplo, tá? E a participação nas casas legislativas. Todo santo dia, nosso coordenador local, ele está mandando dentro dos grupos as sessões, o link das sessões para a galera acompanhar e para a gente debater do que está acontecendo, quais são as pautas que estão passando, entendeu? Então, todos os nossos grupos fazem isso, entendeu? É bastante coisa, é bastante ganho que uma pessoa pode ter ao
tá com vocês. Bom, Além disso, a gente tem batucada que a gente faz, a gente tem um monte de coisa, tá? Isso, assim, é o básico do básico que eu te falei, tá? Não, beleza, eu vou deixar aqui na tela, tá? Vocês acompanhem, entrem no site. Se não quiser participar, mas quiser ajudar, porque essa galera trabalha pra caramba pela liberdade de cada um, envie sua contribuição, tá? Porque o que a gente mais precisa é pessoas que saibam o valor da liberdade. Stê, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço.